presidente Sarney criou esta semana o Conselho Superior de Política Nuclear. Luiz Renato Caldas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Jair Melo, da Universidade Federal de Minas e José Goldenberg, reitor da USP, foram convidados a participar do novo conselho. A decisão é, sem dúvida, uma das mais importantes reformulações da nossa política nuclear nos últimos tempos. A partir de agora, a energia nuclear está fora do âmbito do Conselho de Segurança Nacional. Uma vitória dos nossos cientistas, pois o novo conselho incorpora oficialmente a contribuição da comunidade acadêmica. Cientistas presentes ao Simpósio Internacional sobre Biologia da Antártica, realizado na Austrália, alertaram para o aumento do efeito estufa e o consequente derretimento das calotas polares. Como exemplo, foi citado o recuo de uma geleira e o surgimento de rochas que estavam há mais de 25 anos cobertas de gelo. Os pesquisadores chamaram atenção para fatos que não podem e não devem ser subestimados. Nos próximos 40 anos, a temperatura da Terra deve aumentar cerca de 8 graus centígrados e o nível do mar pode subir até 1,40 m. O efeito estufa é provocado pela destruição da camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Projeções realizadas em computadores por climatologistas europeus mostram que até o ano 2050 vai ser possível navegar de Nova York a Tóquio, passando pelo norte do Canadá, que vai estar totalmente livre de gelo. E o prognóstico é levado tão a sério que a Holanda já está se preparando para elevar a altura de seus diques. Previsões à parte, uma questão é certa. As queimadas têm papel importante na redução da camada de ozônio. E, infelizmente, a Amazônia é um foco de preocupação mundial. Somente no ano passado, 204 mil quilômetros quadrados da Amazônia foram devastados pelas queimadas. E a previsão do INPE, Instituto de Pesquisas Espaciais de São José dos Campos, é que até o final deste ano, uma área superior ao estado de São Paulo irá sofrer a ação criminosa do fogo. São mais de 250 mil quilômetros quadrados assassinados pelo próprio homem. Uma verdadeira loucura contemporânea que precisa ser curada já, imediatamente. Geralmente, os engenheiros aeronáuticos submetem os seus modelos a testes num túnel aerodinâmico. Mas agora existe um meio mais barato, mais rápido para suas avaliações. Computadores ultra rápidos, com memórias fantásticas, tornam possível a simulação exata e oportuna dos testes, sem os gastos da construção de um modelo. Além do fluxo do ar, outros estudos podem ser realizados. Aqui, o fluxo da água ao redor de um submarino está sendo investigado. Até o fluxo de combustível no foguete de uma espaçonave pode ser simulado. Recentemente, os cientistas começaram a usar um novo supercomputador, o Cray 2. Menor do que os modelos anteriores, este é mais rápido do que qualquer computador do mundo. Pode realizar 250 milhões de cálculos por segundo e tem 10 vezes mais memória do que qualquer computador existente. Este computador é tão poderoso que seus circuitos precisam ficar imersos numa solução refrigerante para não se queimarem. Apesar de pequeno, este supercomputador tem uma enorme capacidade. O perito Ron Bailey explica. O que vemos nesse tanque de líquido no Cray 2 é o equivalente a um armazém de pequenos computadores pessoais. Como o computador é tão poderoso, simulações mais completas são possíveis. Por exemplo, ele é capaz de simular o fluxo de ar ao redor do orbitador do shuttle espacial. Apesar de nem todos os problemas poderem ser resolvidos por computadores, os engenheiros continuam a descobrir novas aplicações, segundo o cientista Denis Chausset. Com o advento do Cray 2, isto nos dará suficiente memória pela qual poderemos resolver o fluxo ao redor de toda esta configuração.
Em alguns casos, será muito importante ver como será o fluxo para podermos encontrar meios mais seguros na ocasião do lançamento. Os supercomputadores desempenharão um papel chave nas descobertas tecnológicas de toda uma família de veículos espaciais do próximo século. O supercomputador já se tornou a ferramenta indispensável para o desenho de aeronaves e para alargar ainda mais os nossos horizontes no espaço. A ESLAI, Escola Superior Latino-Americana de Informática, está oferecendo bolsas para estudantes brasileiros. São necessários 2 anos de estudos universitários em informática e aprovação nos exames de matemática, álgebra e inglês técnico. A escola fica na cidade de La Plata, na Argentina, e os interessados podem ligar para a Embaixada Argentina no Brasil pelo telefone 061 273 3737. Repetindo, 061 273 3737. Começa esta semana em São Paulo um seminário sobre genética e melhoramento das plantas, promovido pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz de Piracicaba. O curso vai até sexta-feira no Departamento de Genética da escola. Outras informações pelo telefone 0194 330011. Mais uma vez, 0194 330011. A Unesp oferece vagas para pós-graduados na área de biologia molecular até o final do mês. Maiores detalhes pelo telefone 0195 340244. Repetindo, 0195 340244. A 14ª Jornada de Anestesiologia do Estado do Rio começa na sexta-feira no Colégio Brasileiro de Cirurgiões em Botafogo. Reunindo 2.000 especialistas, a jornada pretende ampliar os conhecimentos dos participantes e aumentar a segurança dos pacientes. A promoção é da Sociedade de Anestesiologia do Rio. Qualquer outra informação pelo telefone 021 541 0894. Repetindo, 021 541 0894. Já os pesquisadores e estudantes de História têm um encontro marcado a partir de segunda-feira na PUC de São Paulo. É o 9º encontro de História, Reforma e Revolução. A promoção é da Associação Nacional dos Professores Universitários de História. Para maiores detalhes, ligue para a PUC. Telefone 011 813 6944. Repetindo, 011 813 6944. A partir desta semana, se amplia o espaço de opinião dentro do Tome Ciência. Cresce a possibilidade de enriquecer os nossos conhecimentos ouvindo a palavra de bom senso de quem entende do que fala. A estreia é com José Monserrat Filho, um dos fundadores da revista Ciência Hoje. A União Soviética, onde eu estive recentemente, é o país que mais investe em ciência e tecnologia no mundo, cerca de 5% do seu PIB. Isto é mais do que investe em Estados Unidos e Japão, que aplicam cerca de 3% do PIB. O Brasil, para vocês terem uma ideia, aplica perto de 0,7% ou menos do seu PIB. Mas todo esse investimento em ciência e tecnologia não tem ajudado a União Soviética a se desenvolver como seria de esperar. Por quê? Porque também a ciência soviética é vítima do sistema burocrático, que esmaga a criatividade dos pesquisadores. Quem denuncia este fato são os próprios soviéticos. Por exemplo, o doutor em ciências médicas Vadim Rotenberg escreveu recentemente no Tempos Novos, um semanário de Moscou. Ele diz textualmente: a tragédia da nossa ciência está em que também aí há um mecanismo seguro de reprodução da direção burocrática. O burocrata apoia e promove outro burocrata, porque este lhe parece mais próximo e compreensível do que um cientista de pensamento criativo. Contra os burocratas se bate hoje a perestroika,
movimento renovador lançado pelo líder Gorbachev. Se ele não ganhar esta guerra, vai ficar muito difícil modernizar a União Soviética e introduzir na vida cotidiana das pessoas os últimos avanços da ciência e da tecnologia. Fica então a lição para todos nós. Sem imaginação, sem espírito de iniciativa, sem democracia, o progresso científico vai tranquilamente para o brejo. Este é um comprimido de Hidrion, um eficaz diurético produzido pelo laboratório Gross. E ele vai ser usado como exemplo na nossa discussão sobre patentes. Afinal, o que é patente neste comprimido? E por que razão as multinacionais pressionam o governo para reconhecer as patentes se elas detêm a maior parte do faturamento do setor de remédios? Nós vamos acompanhar todo o processo de fabricação do Hidrion e saber por que ele custa tão caro ao nosso bolso. A patente do setor farmacêutico pode ser de dois tipos. A patente de processo de produção de matérias-primas, patente essa que o governo brasileiro reconhece, ou seja, uma empresa desenvolve uma droga no exterior, desenvolve o processo de fabricar essa droga e patenteia esse processo. Esse processo patenteado é reconhecido pelo governo brasileiro. Uma empresa que quiser fabricar esta matéria-prima, ela poderá fazê-lo desenvolvendo um outro processo diferente, não patenteado. Mas a patente que está em julgamento, que está em discussão agora, é a patente de produto final. Uma multinacional descobre uma nova droga, lança no seu país ou em outros países um produto com esta droga. No Brasil, nós podemos lançar um produto similar, usando a mesma droga. Com a nova patente que se propõe, que as multinacionais propõem, você não poderá lançar um produto final, um remédio, similar àquele que a multinacional lançar no Brasil. Mas a bula não faz com que a fórmula do remédio se torne pública? A fórmula do produto fica conhecida através da bula. Mas se a legislação não permitir que você lance um produto similar com aquela droga, você não vai poder lançar. Exemplo, você tem no mercado o Lasix, de uma multinacional, da Höchst, e tem o Hidrion de outro laboratório. Se houvesse patente de produto final, só haverá no mercado de diurético o Lasix. Os concorrentes similares, que são muitos, não poderão estar no mercado. Se as multinacionais dominam o mercado do setor farmacêutico, por que elas querem que o Brasil reconheça as patentes? Nos últimos anos, as multinacionais têm pesquisado novas drogas e poucos resultados têm aparecido no mercado mundial. Mas agora há uma revolução no setor. É a biotecnologia, um setor novo, onde grandes investimentos são feitos e que já alguns resultados apareceram e se prevê grandes resultados nos próximos anos e próximas décadas. O que as multinacionais querem é garantir o investimento que estão fazendo nas suas matrizes nos Estados Unidos, na Suíça, na Alemanha, no Japão, para garantir esses mercados. Esses mercados seriam garantidos pelas patentes de produto final. É fácil chegar a uma composição farmacêutica como a do Hidrion, por exemplo? Desenvolve-se o produto, comprando essa matéria-prima, testando a produção no Brasil e copiando ou usando como similar de um produto de uma multinacional. A fabricação do Hidrion começa com a chegada da matéria-prima ao almoxarifado. Elas recebem um número de análise que vai acompanhá-las até o final da fabricação. Aqui no setor de pesagem do laboratório Gross estão as matérias-primas que vão entrar na composição do Hidrion. Ricardo, tudo isso entra no Hidrion? Aqui estão todas as matérias-primas que entram na composição do Hidrion. Essas matérias-primas vão entrar na composição de 200 mil comprimidos de Hidrion, de acordo com a requisição enviada pelo Planejamento e Controle de Produção. Aqui estão os princípios ativos, no caso a furosemida e o cloreto de potássio. A furosemida é o diurético e o cloreto de potássio é uma medicação supletiva. Fora isso, estão todos os recipientes que entram nesta formulação. Lactose, amido, estearato de magnésio, talco, que é apenas para dar forma ao comprimido. Depois de pesadas, as matérias-primas vêm para cá, para o setor de granulação. O que acontece com as matérias-primas aqui nesse setor? A matéria-prima, quando chega no setor de granulação, ela segue o processo, uma técnica de fabricação. Então, no misturador em Sigma, é colocado os princípios ativos, a lactose, o açúcar refinado, e é misturado por 1 hora. Depois disso, esse material é umedecido e é colocado em seguida, depois de umedecido, é colocado na estufa, onde permanece por 12 horas a 50 graus centígrados.
Feito isso, esse material volta aqui ao setor de granulação, onde vai ser regranulado. Aí é colocado no misturador em Y e agita pelo tempo, homogeneiza pelo período de 2 horas. Feito isso, esse material vai para o setor de análise para ser analisado. Do misturador Y, o produto é testado. Os 2 princípios ativos do granulado são analisados e, depois da aprovação, o produto é liberado para a etapa de compressão. Essa máquina é usada para comprimir. O granulado aprovado vem para cá e os comprimidos saem aqui. Na compressão devem ser tomados alguns cuidados. Que cuidados são esses? Durante todo o processo de compressão, há uma necessidade da verificação do peso médio dos comprimidos, bem como a verificação da dureza. Isso é necessário para que se mantenha o comprimido dentro das especificações desejadas. Depois do comprimido pronto, é feita novamente a análise dos princípios ativos e um teste de desintegração, para saber se o comprimido se dissolve em 30 minutos no máximo. Daí ele vai para a etapa de empacotamento e cada envelope contém 4 comprimidos. Na seção de embalagem, 5 pacotes do remédio e sua respectiva bula são colocados numa caixa. A produção média de Hidrion é de aproximadamente 10.000 unidades. Em relação ao preço, o preço do Hidrion é mais barato no Brasil, o Lasix é mais caro, como é que é isso? Os remédios no Brasil certamente são os mais baratos, não só do mundo desenvolvido, como do mundo em desenvolvimento. Os laboratórios não têm o direito de determinar o preço do seu remédio. O laboratório, ao pedir o preço, ele manda uma planilha de custos extremamente detalhada ao CIP. O CIP analisa e determina qual é o preço que o laboratório deve usar. Geralmente, o CIP não concede o preço que o laboratório pede, sempre concede a menos. Como o CIP não tem critério, não existe um critério de formação de preço de remédios no Brasil, ele concede para um laboratório um preço, para outro, para o mesmo produto, um outro preço, e para um terceiro, um outro preço completamente diferente. Daí essa confusão no mercado. O que é isso? Que remédio é esse que você está comprando? Globulina. Está muito caro? Eu não sei porque é a primeira vez que eu compro. E o senhor acha que os remédios normalmente estão muito caros? Mais ou menos. Mas já tudo sobe, né? Qual remédio o senhor veio comprar aqui? Olha, agora mesmo. Branco, não sei o que é aqui que eu não entendo. Um negocinho de nada custou 400 e poucos cruzeiros. Comprei agora mesmo esse aqui ali, 1.265 cruzeiros está aqui na caixa. Ainda dizem que eu tenho 30% de abatimento porque sou aposentado. O consumidor, diante dos preços, acha que está sendo roubado. Os fabricantes, tanto de empresas nacionais como das multinacionais, acham que esses preços caros para o consumidor são miseráveis diante dos custos atuais. A saúde das pessoas, enfim, sofre com a retirada de remédios das prateleiras e a ausência de muitos medicamentos disponíveis em outros países. A indústria farmacêutica brasileira, e principalmente a indústria farmacêutica de capital nacional, está em crise constante. A indústria farmacêutica nacional, a empresa de capital nacional, está em extinção. Na questão das patentes de remédio, há que realçar também a posição do cientista. O José Gomes Temporão é professor da Fiocruz, já escreveu sobre o assunto remédios e poderá nos colocar coisas nesse sentido. Primeiro aspecto, José Gomes, do ponto de vista do cientista que produz o remédio, é vantagem o sistema de patentes? Acho que a tua colocação é bem interessante. Na realidade, para os cientistas que importa muito pouco. A questão da patente é uma questão que se relaciona diretamente com a questão econômica da indústria farmacêutica e que para o país hoje, para o Brasil, se remete muito ao campo da política e da economia. Da economia porque o país precisa fazer um esforço muito grande para desenvolver o mínimo de independência na produção, no desenvolvimento de plantas físicas que produzam dentro do Brasil os insumos necessários à produção de medicamentos. Você sabe muito bem que o Brasil hoje é altamente dependente da importação de matéria-prima. E do ponto de vista político, porque eu entendo que em relação a essa questão das patentes, o que está se jogando, na realidade, é o mercado do século XXI. Toda essa celeuma, essa polêmica sobre a questão da retaliação econômica dos Estados Unidos em relação ao governo brasileiro, tem muito pouco a ver com a questão do mercado real e tem muito mais a ver com a questão do mercado futuro. A possibilidade da produção de medicamentos a partir da biotecnologia, da manipulação da engenharia genética, que são questões transcendentais para o futuro
de uma política sanitária que pretenda resolver as questões de saúde pública brasileiras. Vamos então explicar por partes. Primeiro, a questão desse insumo, essa matéria-prima. Por que a dependência e qual a possibilidade de se produzir isso aqui? E segundo, essa patente do ponto de vista da formação do remédio hoje. Tá? Seria justo um cientista descobrir uma fórmula e essa fórmula ser propriedade de alguém, já que o remédio é benéfico para o ser humano? Bom, a questão da dependência, né, da matéria-prima é uma questão crucial para o país hoje. Só para você ter uma ideia, na realidade a indústria brasileira, seja ela nacional ou seja ela estrangeira de produção de remédios, ela só realiza um mero empacotamento de remédios. A substância que compõe o princípio ativo do remédio está, em sua grande parte, sua maior parte, sendo produzida fora das fronteiras do país. A questão da patente, a meu ver, menos do que uma questão de justiça, digamos assim, quer dizer, ela pode até ser abordada de uma perspectiva ética, seria ético você, em cima da produção de um medicamento que pode resolver, ou que pode curar, ou pode diminuir o sofrimento das pessoas, você ganhar em cima disso. Na realidade, a indústria farmacêutica hoje é um grande negócio, né? Desse ponto de vista, na realidade, essa questão ética não daria nem para começar a discutir. O Brasil hoje é o 7º mercado mundial de medicamentos e é uma coisa que movimenta bilhões de dólares, né? O que se coloca claramente para o país hoje, eu acho que é o seguinte: por que é que os demais países como o Japão, como a Itália e outros países extremamente desenvolvidos, apenas definiram e aceitaram o registro de patente no final da década de 70? Simplesmente a partir do momento que já tinha uma indústria nacional forte em condições de competir com as indústrias estrangeiras. E não só uma indústria nacional forte, mas um programa que tentasse articular o desenvolvimento científico e tecnológico desenvolvido nas universidades com uma indústria, um parque nacional capaz de produzir os medicamentos, pelo menos, de consumo massivo. Pelo menos os medicamentos que sirvam para fazer frente às questões que, no caso do Brasil, são questões graves, as endemias, as doenças de saúde pública, né? As doenças de massa. Você falou em negócios e, nesse aspecto, o seu livro é sobre propaganda de remédios, inclusive. Em que aspecto essa propaganda é nociva, do ponto de vista que as pessoas passam a se automedicar, e em que aspecto ela interfere no mercado? A questão da publicidade hoje, a gente pode dizer que hoje o departamento mais importante da indústria farmacêutica não é o departamento de produção, é o departamento de marketing, né? Quer dizer, a questão da publicidade de remédios, seja ela publicidade dirigida diretamente aos médicos, através da literatura especializada, seja ela dirigida à população através da mídia em geral, tem um papel importantíssimo. Em primeiro lugar, para induzir um autoconsumo indiscriminado que, entre outros problemas graves, traz o da iatrogenia, ou seja, o consumo indiscriminado de medicamentos por uma população levar a efeitos indesejáveis do ponto de vista de reações adversas, né? Inclusive algumas bastante graves, quer dizer, por trás do consumo de uma singela aspirina pode ser desencadeado um quadro grave, uma doença grave. Por outro lado, eu acho que a publicidade tem um papel politicamente importante do ponto de vista ideológico, ou seja, principalmente aí no caso a publicidade pelos meios de comunicação, rádio e TV, vende para a população uma ideia da doença, uma ideia da cura, uma ideia da medicina que é muito biologicista, né? E que esconde, digamos assim, da população os determinantes reais que intermediam o sofrimento e a morte. Ou seja, esconde as causas da doença? Exatamente, quer dizer, enfim, pode até pegar um exemplo, né? Quer dizer, a questão do Vitasay, né? Como se no consumo de uma pílula se pudesse recuperar e resgatar a energia que está sendo espoliada ao nível da fábrica, ao nível da produção, ao nível que a alimentação não deu. Por exemplo. Que a falta de alimentação não fez. Essa, inclusive, é outra questão, quer dizer, a indústria farmacêutica hoje no Brasil produz muitos medicamentos absolutamente inúteis do ponto de vista da medicina moderna, né? Absolutamente inúteis, mas extremamente atrativos e atraentes do ponto de vista do mercado, seu potencial. E outro aspecto da publicidade importante está relacionado à questão do custo do remédio. Os trabalhos mais otimistas calculam que entre 30% e 40% do custo final do produto colocado na farmácia são gastos com publicidade, direta ou indireta. Então isso tem uma repercussão concreta e real em cima do bolso. Ou seja, a gente é que paga. Exatamente. Por trás desses interesses comerciais todos, que pegam inclusive essa questão futura, né, dos remédios de biotecnologia bem mais sofisticados, haverá, na sua concepção, alguma solução, mesmo sem se alterar a estrutura econômica da sociedade?
Eu entendo que o Brasil tem todas as condições, desde que haja uma decisão política de governo, de, num tempo razoável, conseguir uma independência satisfatória na produção da matéria-prima dentro das fronteiras da nação. E eu diria que não faltam projetos e propostas, né? Existe um corpo de conhecimentos já desenvolvidos, um grupo de técnicos e de cientistas que já trabalharam na área, que tem todas as condições de implementar uma política que coloque o Brasil no rumo da independência e do desenvolvimento de uma postura que permita enfrentar os graves problemas de saúde pública na área da necessidade de medicamentos. E o que faltou, então, para isso não acontecer até hoje? Eu diria que faltou basicamente uma decisão política e isso, digamos assim, intermediado por um tremendo lobby, por uma pressão extremamente pesada dos países que hoje ganham muito com o mercado brasileiro de medicamentos, principalmente Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. A busca da autossuficiência em ciência e tecnologia foi reforçada esta semana. O plenário da Constituinte aprovou que a pesquisa no Brasil deve estar voltada para a busca de soluções nacionais. Só que neste, como em muitos e muitos assuntos da Constituinte, não vale apenas o que está escrito. Em alguns casos, uma legislação posterior é que vai definir melhor as regras do jogo. Nesta questão da ciência e da tecnologia, o que importa é o nível de consciência e a ação concreta da sociedade. O exemplo dos remédios mostra como é possível e difícil conseguirmos a independência nacional. Neste mundo desenvolvido, a verdadeira independência nacional vai mais além da comemoração de um dia, por mais importante que ele tenha sido. É no esforço de cada dia, nos laboratórios e centros de pesquisa, é na ação consciente de todos nós que vamos conseguir o que Dom Pedro I apenas começou.